Ali por 1936, na época que eu vi a passagem do grafite, parece que era Edimburgo, né? O grafite, um desses dois Ipilins, passar sobre Curitiba. Eu morava na rua Prudente de Moraes. Me lembro uma manhã como hoje, assim, meio brusca, lá para as 10 horas da manhã. E naquela época, então, que eu conhecia as famosas Balas Zequinha, eu e a piazada, aí os vizinhos, éramos fãs da Bala Zequinha, todo mundo colecionava e era aquela brincadeira formidável com a Bala Zequinha. O esporte favorito nas décadas de 20 e 30 parecia ser a luta livre, ou o boxe, uma paixão também para o Zequinha. Aos domingos, os paranaenses se reuniam em volta do ringue para assistir grandes combates e aclamar o vencedor. Claro que teve um motivo comercial atrás, mas as pessoas que desenharam eles não estavam restringindo a imaginação na hora de desenhar. Eles estavam representando realmente o que eles viviam, o que eles pensavam, o que eles viam na cidade, todas as contradições que eles enxergavam na cidade, eles passavam para o desenho do Zequinha. Paulinho entrou lá como aprendiz, tinha muita vontade de desenho e tudo mais, e se dedicou-se mais ao desenho de caricatura, compreende? E como ele tinha essa queda, o Tille já pegou ele para fazer esse serviço, né? Depois do número 50 ele fez todas. Depois ele também fazia muitas viagens para o interior do Paraná, e nessas viagens ele sempre fazia a demarcação de territórios, de divisas de cidades, municípios, né? Uma época também ele trabalhou muito ele fez o brasão do mapa do Paraná, né? Com aquela águia bonita, desenhada a bico de pena, inclusive eu pequenininha ficava do lado sempre observando, né? E nessa fase de mapa, de divisas, ele trabalhou muito com isso. Inclusive, ele fez a divisa de Paraná-Santa Catarina, Paraná-São Paulo, que tinha muitos problemas, né? Ele amava tanto aquele desenho que ele criou, que ele conversava com as figurinhas, ele punha as figurinhas ali, e daí ele brincava com as figurinhas. Olha que eu te pego, olha, tô escondido, olha aqui, eu te pego, é agora. Ele fazia assim um gesto e brincava sozinho, e daí a gente entrava no quarto e brincava com ele. O que é, pai? Tá ficando louco? O que é isso e tal? Ele morria de rir. Não, tô brincando com as minhas figurinhas, tô fazendo o meu desenho animado aqui. E se divertia com os desenhos que ele mesmo criou, né? Fazendo como se fosse assim um desenho animado, ele fazendo um desenho animado com as figurinhas dele, né? Paulo Rohrbach não só delimitou as fronteiras do estado, mas também a memória do povo paranaense ao criar as 150 figurinhas das Balas Zequinha. Você conhece as Balas Zequinha? Não. Você já ouviu falar das figurinhas das Balas Zequinha? Também não. Oi, você já ouviu falar das Balas Zequinha? Não, nunca ouvi falar.
Era uma coisa interessante isso, né? Alguém já mencionou isso na literatura, que os brinquedos tinham épocas. Então você entende que, por exemplo, raia, né, que é como se chama o papagaio, a pandorga em Curitiba, ela é dos meses de vento, né? Corresponde aos meses de vento, mas os outros brinquedos não, né? Peão, por exemplo, não tem a ver, né, com época. Tinha umas chapinhas que a gente jogava na parede, aquilo chamava tique, também não me consta, né? A bolinha de búrico, né? E a bala Zequinha, quer dizer, cada coisa tinha o seu tempo, né? De repente todo mundo abandonava um brinquedo e passava para outro. Nós fazíamos a carteirinha, todo mundo sabia fazer a carteirinha, né? E a gente disputava no tique e no bafo as figurinhas. Quem era mais rápido no bafo ou no tique, que acertava, um jogava primeiro e depois o outro jogava, que pegava tipo de uma moedinha ou de uma arruelinha. Então ele jogava na parede, vinha no chão e a gente media com o palmo. Se desse dentro do palmo, ali era a quantidade de figurinhas que vinha. Se eu não estiver falhando a minha memória, se caísse um tique em cima do outro, era 5 figurinhas. Como a gente não tinha muito brinquedo, eu, por exemplo, eu tive uma boneca só, né? E a gente brincava assim, a minha mãe fazia bonecas de pano, fazia bonecos de sabugo de milho, essas coisas assim. Os meus irmãos brincavam com um carrinho feito de lata, de madeira, e olha, eram brinquedos excelentes, né? Não tinha nada de controle remoto, não tinha nada. A gente tinha que fazer eles funcionarem. E, de repente, como eu te falei, o Zequinha apareceu assim como uma... Para nós, assim, aquele colorido da figurinha, aquele teu... Porque se olhar bem assim, é bem tosquinho o texto, né? Mas a gente, assim, aprendia um monte de coisa ali com ele, né? Com o Zequinha. E a troca da figurinha, isso era o mais legal também, sabe? Porque a gente juntava um punhadinho e chamava a turma do campinho, da outra rua de cima, que era a Rua General Carneiro, tinha outra turma, e a gente fazia reuniões ali na frente de casa para trocar as figurinhas. Quem tinha uma, ou trocava uma por duas, sabe? Então a gente fazia um monte de coisa e com isso uniu mais a turma ainda. A Bala Zequinha era uma coisa assim de união, sabe? E de alegria. Para nós foi um motivo muito grande de alegria. Essa troca de figurinhas, às vezes até briga, né? Porque tinha um que queria uma e outro não queria dar, e aquela confusão que se armava. Mas no fundo, todo mundo, no final, dava tudo certo. Mas eu tenho a tendência de idealizar um passado onde era belo, bonito, mignon, doce, né? Nossa infância sempre foi isso, onde eu me retorno aos doces tardos, às brigas de guri, que não levava a nada, o que eram mignon, que eram suaves, em relação à minha dura realidade, vamos dizer, hoje que eu tenho a responsa. E isso me faz, então, quando alguém me fala desses jogos, de alguma coisa, me faz eu unir a esse indivíduo que toca, fala de alguma coisa, algo em comum. Me interessa muito o resgate por ver, né, tenho um filho com 20 anos e eu vejo que as brincadeiras hoje já não tem mais, não exige destreza manual, habilidade, né, uma série de coisas assim que as nossas brincadeiras exigiam, fazer o brinquedo, né, maneiras de brincar, não existe mais isso, né, então me preocupa bastante resgatar, né, esse tipo de coisa, mesmo porque uma das minhas áreas, né, dentro da arquitetura é a de patrimônio cultural. As figurinhas embrulhavam balas de açúcar em formato quadrado, com essência de frutas. Embaladas à mão e distribuídas em todo o estado do Paraná. No final da década de 40, a ideia foi comprada pela firma Irmãos Franceschi e Companhia Limitada, de Romar e Radi Franceschi. As figurinhas marcaram a infância paranaense no afã de obter os 200 números para ganhar as bolas de futebol, as lanternas elétricas, os porta-níqueis e chegar ao ápice com a bicicleta. Entrei na cozinha como trabalhador, depois saí junto com um dos patrões à venda. Nós começava em Ponta Grossa, terminava na divisa do Mato Grosso. Pelo norte. Cascavel, Maringá, que era cidade grande, hoje temos Paranavaí, temos outras cidades, e até a divisa do Mato Grosso. Vendendo a Bala Zequinha. O que sobrava, nós dava, não trazia de volta.
jogada a mão por cima do muro. Nós não entrávamos lá dentro. Na hora do recreio, a criançada lá e distribuía bala à vontade. À vontade. E eles ficavam loucos? Nossa Senhora! Nós sorteava a bicicleta. Os tachos eram os tachos grandes, que nós punhamos açúcar dentro, punha os ingredientes, as anilinas, tudo, despejava numa pedra de mármore, tudo manual, não tinha maquinário, não tinha nada, nem para embalar. Era tudo manual, nós tínhamos as funcionárias lá, as moças para embalar. A fábrica era uma casa de madeira. Em Paranaguá, eu morava mais ou menos nessa idade, né? Eu tinha uns 7 anos de idade, e havia aquela disputa muito grande entre a criançada e a gente também aderindo. A intenção era juntarmos a coleção. Quando alguém tirava uma difícil, era uma loucura. Aquilo a vila inteira sabia, porque a difícil era muito difícil mesmo, né? Então a gente ficava em cima tentando trocar, troco por 10, por 20, por 40, ninguém queria ceder porque aquela era difícil, né? Era quase um brinquedo pedagógico aquilo, né? Cada uma das figurinhas cuidadosamente guardada pelo meu pai tornou-se, na verdade, uma relíquia. E eu fico até feliz em poder contribuir nesse momento, mostrando isso, que isso é parte da cultura do Paraná. O ato de colecionar figurinhas sempre foi como uma febre, atingindo principalmente crianças dos 6 aos 14 anos, que é quando se costuma juntar de tudo. As coleções de figurinhas de balas e outras são, na maioria das vezes, destinadas às crianças. Além do Zequinha, existiam as balas artísticas, que reproduziam fotografias de artistas do cinema mudo. As balas Chico Fumaça, personagem já conhecido das charges curitibanas, foram desenhadas por Alceu Chichorro para concorrer com o Zequinha. Sabe como todo garoto, né? Zequinha, Chico Fumaça, todos querem colecionar, né? Aí surgiu na minha cidade lá, que era Três Barras, o Chico Fumaça. Mas então a gurizada não parava de comprar o dinheirinho que tinha. Ia comprar o Chico Fumaça. O Zequinha também é parecido com o Chico Fumaça. Ele é baixinho, gordinho, careca, ele anda com um sapatão grande. Então esses dois personagens, que acabaram se tornando muito queridos pelo público, são parecidos até fisicamente. Eles têm um grau de parentesco. Eles são tipos engraçados, eles têm uma certa coisa, um elemento de clown, do palhaço. Isso é muito bonito, a gente nota nos dois. É quase impossível determinar quem serviu de modelo para o personagem Zequinha. É provável que o inspirador tenha sido um palhaço de circo que tivesse fama por aqui, talvez o palhaço Piolim. Porém, pode-se pensar que o Zequinha foi inspirado no palhaço Chique-Chique, do circo Irmãos Queirolo, que também divertiu várias gerações de paranaenses.